Olá, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa da Igreja Cristã Maranata. É isso mesmo, Adassa. O programa é o de Jovem para Jovem, em que nós jovens fazemos um programa destinado ao jovem, mas também a todos aqueles que desejarem assistir. O programa é um podcast e sempre vão ter assuntos diversos. Vão ser vários temas inerentes à vida do jovem. E é importante que você nos acompanhe. Siga-nos e nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, para que você não perca nenhum dos programas que a gente for produzir a partir de agora. Isso mesmo, João. E hoje nós vamos contar as nossas experiências. Nós todos aqui à mesa, nós fomos criados na presença do Senhor. Mas em um dado momento nós tivemos um verdadeiro encontro com o Senhor. E você aí, que está nos acompanhando, nos envie sua experiência. Nós vamos adorar ler a cada uma delas. Roda a vinheta. Bom, e para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências de salvação. Cada um de nós aqui nasceu conhecendo ao Senhor em algum momento. Isso se tornou necessário, né, Guilherme, que a gente acabasse de fato tendo a nossa experiência e não fosse guiado pela experiência dos nossos pais ou dos nossos familiares. No meu caso, eu me lembro que foi na faculdade. Logo quando passa aquela fase em que você começa a se tornar um adolescente ou um jovem questionador, que quer saber, quer conhecer e aí surgem várias dúvidas. E eu posso dizer que o Senhor se apresentou a mim. E a partir daí a gente foi construindo um relacionamento. Eu e o Senhor fomos construindo um relacionamento que deu fruto à minha salvação. E no seu caso, Camila, como é que foi? Então, foi justamente isso também que aconteceu comigo. Diferente de muitos jovens, né? Foi na faculdade que eu me aproximei do Senhor. Então, assim, foi um momento de muitas dificuldades, além, né, de estudar, né? Eu fiz direito, né? Sou advogada. E além de me preocupar, né, com a questão dos estudos... Mas foi um período também de aperfeiçoamento, né, na minha vida. Deus foi trabalhando nesse período na minha vida e foi colocando também pessoas boas no meu caminho, né, servas do Senhor, que foram as minhas amigas do início até o fim da faculdade. Então, assim, eu só tenho que agradecer ao Senhor por esse período. Foi maravilhoso, assim, de experiências, né? Tanto nos estudos quanto espiritualmente também foi um aperfeiçoamento, né? E desde então o Senhor tem trabalhado aí no meu coração. E você, Adassa? Bom, a minha experiência também começou ainda muito nova, né? Desde ouvir os meus familiares, os meus pais falando sobre como era ter uma experiência pessoal com o Senhor. E eu me lembro daquele versículo, né, que fala sobre a vida de Enoque, que Enoque andou com Deus. E isso me chamou a atenção desde muito nova e me despertou o desejo de também ter um relacionamento com o Senhor Jesus. E aí, aos poucos, ainda eu me lembro no meu fundamental, eu fui buscando ter uma experiência com o Senhor. Eu diria que no início foi até de forma muito automática, com orações mais mecânicas, mas o Espírito Santo foi me visitando a cada vez que eu me entregava mais ao Senhor. Uma experiência simples, mas que marca a gente. E a melhor escolha que eu fiz foi de aceitar o Senhor Jesus e hoje poder caminhar com Ele. Bom, como o João falou, eu sou um desses casos, né, João, que nasceu na igreja, fui batizado com o Espírito Santo cedo, assim, ainda novo, mas ainda não tinha tido um encontro de verdade, assim, com Jesus. Eu lembro que eu tentei, estava no terceiro ano do ensino médio, tentei vestibular, não passei de primeira e fui começar o pré-vestibular, e nessa época eu não estava tão próximo de Deus, embora eu nunca tenha me afastado, sempre ia nos cultos, não estava tão íntimo do Senhor. Mas eu lembro que num culto a pregação do pastor foi sobre se entregar totalmente a Cristo. Tocou um louvor, durante esse louvor eu chorei muito e entreguei minha vida ao Senhor naquele dia, foi a melhor escolha que eu fiz. E eu me identificava muito com Pedro, né, em Lucas 22:32, na segunda parte do versículo. O Senhor Jesus fala que quando te converteres, Pedro, confirma teus irmãos. Então Pedro
andava com Jesus, era usado pelo Senhor, tinha experiências com Deus, mas ainda não era convertido. E muitas das vezes é o caso de alguns de nós que nascemos na igreja, né? Somos usados, temos experiências, mas ainda não temos aquela experiência de definição, de conversão com o Senhor. É porque às vezes a gente vai sendo levado, né? A nossa família nos ensina aquilo que é básico, a gente nasce, vai pra... Na minha época chamava escolinha, né? Quando a gente ia pra IBD, a gente ia pra escolinha. Escolinha dominical. E aí as tias ensinavam, olha, isso pode, isso não pode, mas chega aquela fase que a gente se torna questionador. Não, pode por quê? Não pode por quê? E aí, no meu caso, por exemplo, eu peguei ainda um pouco aquela fase de que ser crente... Hoje em dia ser crente é pop, né? Os famosos são crentes, as pessoas que estão em evidência são crentes, são evangélicos, mas na minha época ainda era tido como vergonhoso. Numa cidade pequena, a maioria da população ainda da tradição, então você enfrenta algumas dificuldades nesse sentido. E eu acho que o que aconteceu, assim, eu atribuo que foi como muito parecido com o que aconteceu com Davi, com o que Davi descreve no Salmo 40, né? Ele diz assim, eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, e a partir daí todos os verbos são o Senhor fazendo alguma coisa, né? Então, a gente que, igual Camila conta que foi na faculdade também, a gente que viveu esse momento um pouco mais adiante na vida sabe como é desafiador, né? Então, João, como eu havia já falado, né, a questão das boas influências, né, que eu tive na faculdade. Para mim, isso foi muito importante, porque foram pessoas que o Senhor mesmo colocou no meu caminho para poder me ajudar ali. E eu só tenho que agradecer ao Senhor por essas experiências que eu tive na faculdade. Eu me lembro também de ter algumas referências, né? Que por mais que às vezes nesse momento que a gente tá meio perdido, assim, o nosso primeiro impulso é a rebeldia, né? Mas eu tinha boas referências. Eu me lembrava de alguns ensinamentos. Era interessante que às vezes em alguns momentos vinha a fala do pastor, né? Algumas falas marcantes que ficavam. E eu me lembro disso. Que isso nos diz que é possível permanecer fiel, né, ao Senhor dentro da faculdade. E é importante saber discernir, né, quais são as boas influências e as más influências, né? A palavra diz, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, se eu não me engano, que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, o Espírito Santo, através do dom de discernimento, de sabedoria, ele testifica, né, quais as influências, as amizades que são boas, né, que foi o Senhor que colocou, aquelas que a gente tem que se afastar, né. É até interessante porque dentro desse assunto que Camila comentou, nós também podemos ser influência, né? Nós também com o nosso testemunho, fazendo a diferença. Nós somos o sal da terra. Né? Exatamente. Na faculdade, na universidade, na escola, no curso, na vida profissional, né, no trabalho, nós também podemos fazer diferença e influenciar. Bom, chegamos ao final deste podcast, né? E convidamos a você a ficar de olho nos próximos, que vem coisa boa por aí. Olha, nos siga, curte, compartilhe. Aqui o programa é de jovem para jovem. Nos envie sua experiência.